Bom, aí continuando aqui com o conteúdo, né? A gente vai ver agora das operações com monômios, né? As operações. E aí nós temos a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, além da potenciação, tá? Nesse primeiro ponto, a gente vai ver aqui as multiplicações e as divisões, qual a diferença entre elas, tá? E vamos ver que não tem muita dificuldade na multiplicação. Aqui a gente vai fazer o quê? Vamos trabalhar com dois conteúdos básicos, quais? Multiplicação mesmo de números naturais, a multiplicação mesmo comum, e nesse caso de números inteiros, melhor dizendo, positivo e negativo, com as regras dos sinais, e propriedades da potenciação, em que a gente repete a base e soma expoentes, né? Usando a propriedade da potência. Então, vamos lá, né? Então, aqui eu tenho o seguinte, um monômio menos 2mn ao quadrado multiplicado pelo monômio mais 3m ao quadrado n. Aqui não tem nada a ver com semelhança, tá? As letras podem ser iguais, diferentes, ter o mesmo expoente diferente, não importa, tá bom? Primeira parte que a gente vai fazer, a conta é bem simples. Número faz conta com número. Coeficiente numérico com coeficiente numérico, tá? E aí eu vou colocar aqui separado nesse primeiro ponto para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho o menos 2 daqui do primeiro termo multiplicado pelo mais 3 do segundo parêntese, tá? Dessa forma. Ok. Então, efetuando essa conta, nós temos de resultado menos com mais dá menos. 2 vezes 3 é igual a 6. Portanto, na conta entre 2 vezes 3, eu tenho menos 6 de resultado. Certo? Continuando aqui, nós temos agora letras. Como fazer com as letras? Letras, usamos propriedades da potência. Letras iguais fazem conta entre elas, tá? Então, vou pegar do primeiro parêntese o m vezes do segundo parêntese o outro m, que está elevado ao quadrado. Então, eu tenho m daqui por m daqui, ó. M vezes m, tá? Letras iguais fazem conta entre elas. E como é que vai ser a conta dessas letras entre elas? Aí onde vai entrar, que eu falei, a propriedade da potência, tá? Repete a base, porque aqui é a multiplicação, e soma os expoentes, né? 1 mais 2 é igual a 3. Então, eu já tenho menos 6m ao cubo. Ok? Da mesma forma, agora eu vou fazer com o n. Vou proceder da mesma maneira com o termo de n, tá? Eu vou pegar do primeiro parêntese n ao quadrado, multiplicado, sempre colocando o sinal aqui de vezes, que está entre um parêntese e o outro, tá? Vezes n do segundo parêntese. Portanto, n ao quadrado multiplicado por n daqui. E, novamente, aplicamos a propriedade da potência, tá? Aqui não tem, é 1 vezes, repete a base, soma os expoentes, né? 2 mais 1 igual a 3. Aí deu n elevado ao cubo. Portanto, o resultado final aqui da nossa multiplicação, você junta as três respostas, tá? Menos 6 m ao cubo, aqui, n ao cubo daqui. E aí, veja que ele virou um monômio, tá vendo? O resultado aqui no final, ele tem que ser um monômio, porque nós estamos fazendo operações com monômios. Então, ao fazer essa multiplicação aqui, teremos um monômio de resultado, tá? Precisa eu fazer desse jeito aqui, separadozinho, ou eu posso fazer direto? Não, você pode fazer direto, você deve fazer direto, porque você vai ganhar tempo, tá? Mas se você se sentir mais confortável fazendo assim, tudo bem, não tem problema. O importante é acertar a questão.
Na outra aqui nós temos 3 monômios multiplicados, tá? Então eu tenho aqui o menos 7 vezes menos 5 vezes mais 2, ok? Então eu posso pegar aqui menos 7 vezes menos 5 vezes mais 2 daqui. Só os termos numéricos. Igual. E efetuo essa conta aqui depois. Na parte algébrica, a letra A. Primeiro parêntese eu tenho A ao quadrado vezes. Segundo parêntese, eu tenho A. Nesse caso, não tem expoente, então é elevado a 1. E no terceiro parêntese não tenho a letra A. Não tem problema, tá? Agora, primeiro parêntese encerrado. Segundo parêntese eu tenho B elevado ao cubo. E no terceiro parêntese eu tenho B elevado ao quadrado. Bom, dessa maneira, alguns alunos preferem fazer assim porque ele consegue separar as 3 partes da multiplicação, tá? A parte numérica e as partes algébricas pelos termos semelhantes, né? Pelos semelhantes em si. Feito isso, agora é resolver e ver quanto que dá cada questão, né? Aqui efetua a multiplicação, nós temos 7 vezes 5, 35, vezes 2, 70, né? Ou você poderia fazer assim para ficar mais fácil, né? 2 vezes 5, 10, 10 vezes 7, 70. Não tem problema, tá? Ordem dos fatores aqui não altera o produto. Propriedade comutativa. E devemos fazer o jogo de sinal, tá? Menos e menos vira mais, com mais aqui também. Portanto, mais 70, ou só 70, tá? Nas letras, aqui eu tenho A, repete a base, soma o expoente. 2 mais 1 igual a 3. A elevado ao cubo. E o B, por sua vez, repete a base também. 3 mais 2 é igual a 5. Portanto, nós temos de resposta para a questão, tá? 70, A elevado ao cubo, B elevado à quinta. Esse é o monômio que resulta da multiplicação dos 3 monômios aqui acima, ok? Então, veja que, como eu disse, é muito fácil, né? Multiplica os números e soma os expoentes das letras iguais, tá? Letras A com A, B com B, C com C, D com D e assim sucessivamente, certo? Com a fração muda alguma coisa? Dificulta? Não. A parte dos números que tem uma diferençazinha, né? Porque é fracionado. A parte das letras é a mesma coisa. Então, na parte dos números eu vou ter o seguinte, né? O menos 3 aqui, sobre 2, vezes o 6/5 da outra, né? Eu vou colocar assim ainda para ficar mais fácil você entender, ó. Porque o de cima multiplica pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Portanto, o 3 é pelo 6 e o 2 com 5, ó. Viu como ficou fácil? E aqui nós temos o quê? Menos 6 vezes 3, 18. 2 vezes 5, 10. Ou seja, a multiplicação da fração de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, tá? E aí deu 18 sobre 10. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou já fazer direto aqui na frente o das letras, tá? Então, a parte das letras, x, eu vou pegar o x aqui, que é 4, e aqui que é 1. 4 mais 1 é igual a 5. Y, 2 aqui, e não temos y aqui, tá vendo? Então, continua 2. Se tem um, não tem no outro, só repete. E o z, 1 mais 2, 3. E aqui nós temos o nosso monômio em si, tá? Um detalhe para a fração numérica.
Vocês já estudaram e já cansaram de ouvir isso da minha boca lá na sala de aula, né? Fração, sempre que puder, resposta, o quê? Pensa aí o que eu falei? Exatamente isso, simplificada, tá? Resposta simplificada. Então, a fração aqui vai ser dividida por 2, tá? Por 2, porque os dois são pares, né? Dá para dividir por 2. Finalizando em 18 dividido para 2, 9. 10 dividido para 2, 5. 9 quintos da parte numérica, tá? Aqui você poderia, por exemplo, já fazer essa simplificação aqui antes e colocar a parte das letras se você quisesse, tá? Colocaria um igual, simplificaria, depois você joga a parte das letras sem problema nenhum. E agora as letras faz o que aqui? Só repete, tá? Porque elas já foram resolvidas, então não tem mais o que fazer com elas. E aí o nosso monômio final fica assim, ó. Menos 9 quintos, x à quinta, y ao quadrado, z ao cubo. Mesmo caso aqui abaixo, né? Vamos lá direto. Menos 3 vezes 5. E no denominador, opa, vamos aparecendo aqui, isso. Repetindo aqui, né? Na multiplicação aqui a gente colocou de maneira direta, né? Novamente, ó. Fração, o 3 do primeiro termo multiplicado pelo 5. O 7 do primeiro termo multiplicado pelo 3 do outro termo. Então, nós temos assim, ó, tá? Que é igual. Deixa eu rabisco daqui. Nesse caso, vai uma regrinha para vocês podem fazer aqui para ganhar tempo na simplificação, tá? Ó, lembra da técnica do cancelamento? Aqui em cima eu tenho um 3. Aqui embaixo eu tenho um 3. Eu posso vir e faço isso, ó. Ao fazer esse cancelamento, eu já estou simplificando a fração, tá? 3 por 3. Mas se você quiser, você pode fazer a conta, né, em cima. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 3, 21. E depois dividir por 3, igual eu fiz na anterior, tá? Sem problema algum. Mas aqui eu cancelei, né? Como pode cancelar, que são iguais. E é na multiplicação, isso pode. Aí vai repetir aqui o menos 5 que sobrou em cima. E o 7 que sobrou embaixo, né? Então, sobrou o 5 e sobrou o 7. Então, 5 sétimos. Aqui são dois números primos. Então, como são dois números primos, eles não simplificam entre eles, né? Então, mantém assim. E na parte das letras, nós temos letras só na parte de cima, né? Então, vamos direto, né? M, 1, mais 1 daqui, M ao quadrado, né? Repetindo, 1 e 1, M elevado a 1, M elevado a 1, M ao quadrado. E o Y, que só tem no primeiro termo, é repetido. E aí nós temos o nosso resultado do monômio. Então, é essa a multiplicação de monômios, ok?